Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos efetuar a correção geométrica por meio do registro, utilizando o QGIS. Aqui no QGIS, eu já tenho duas camadas, tá? Então, eu tenho aqui primeiro o Landsat 5, tá? Que é a minha imagem não corrigida, e o Landsat 8, que é a minha imagem que eu vou chamar de referência. Vou até mudar o nome aqui, ó. Referência, ela já está corrigida, tá? Se a gente observar, ó, vocês vão ver que há um deslocamento, olha só. Quando eu visualizo o Landsat 8 e quando eu visualizo o Landsat 5. Para tirar dúvida, você pode comparar com algum outro dado adicional. Por exemplo, vou adicionar aqui rapidamente um OpenStreetMap para a gente visualizar isso. Deixa ele carregar aqui. Olha só. Então, aqui no OpenStreetMap, tá? Eu utilizei aqui o plugin KickMap Services, que já está instalado. Então, Landsat 8, olha só. Aqui eu tenho Igapó, né? Então, a gente vê que Landsat 8, ó, eu tenho uma sobreposição, tá? Pista do aeroporto aqui também, tá? Agora, se eu visualizar Landsat 5, ó, tá apresentando aquele deslocamento que é característico da necessidade de correção geométrica, tá? Vou até tirar essa camada daqui, só mostrei, coloquei para visualizar. Vamos então começar o processo. A gente precisa utilizar um plugin chamado de georreferenciador. Se ele não estiver aparecendo aqui, tá? Você vai lá no gerenciar e instalar. Vamos abrir aqui o repositório de plugins, a gente sempre precisa estar conectado à internet, tá? E aí, você digita o georreferenciador, deixa eu achar o nome dele aqui. Eu acho até que nessa versão, eu tô com a versão 3.10, tá, pessoal? Eu tive que modificar. Ele nem tá aparecendo aqui mais, olha, já ficou integrado no QGIS. Ele nem aparece nessa lista mais. Antes ele aparecia aqui para a gente habilitar. Então agora ele já está integrado, faz parte do QGIS mesmo, tá? Mas se por acaso não estiver aparecendo no menu raster, vai lá em plugins e procura por essa palavra aqui, ó, georreferencer GEDAL e instala. Bom, vamos iniciar então aqui, ó, georreferenciador. Nessa imagem da tela principal eu vou deixar o Landsat 8. Tá? Que é a minha imagem de referência, a imagem que eu vou utilizar como base da minha correção. Então, vamos lá, abriu a telinha do georreferenciador, aqui eu vou carregar a imagem que eu quero corrigir, tá? Que é aquela que estava lá no outro, mas eu preciso carregar de novo, ela já estava lá no QGIS, mas eu preciso carregar novamente, tá? Que é aqui minha Landsat não corrigida. Tá aqui. Ela normalmente não vem com a mesma composição, tá? Então, a gente vai aqui na parte de Settings, Raster Properties, a gente vai modificar para que ela tenha a mesma composição colorida. Então, coloca lá 5, 4 e deixa 3 na última, e aí a gente vai ter a mesma composição colorida na tela do QGIS e na tela de georreferenciador, tá? A gente tem as funções de zoom aqui, ó, normais para trabalhar, tá? Cuidado para não colocar trocado, tá? Então, na tela principal do QGIS, eu preciso ficar com a Landsat 8 de referência, tá? E na tela do georreferenciador, eu vou colocar aquela que não está corrigida, aquela que eu quero reposicionar, tá? Então, eu começo adicionando o par de pontos de controle. Então, o primeiro eu vou fazer bem lentamente, os outros eu vou agilizar um pouquinho, tá? Eu vou começar adicionando um ponto aqui no aeroporto, na pista do aeroporto. Então, o que eu normalmente faço? Eu dou um zoom nas duas imagens, tá? De modo que eu consiga visualizar o mesmo ponto nas duas imagens. Não pode ser muito zoom também, senão fica ruim.
tá? E aí você tem que escolher um ponto que fica visível nas duas imagens, para que você coloque como ponto de controle, tá? Então, observa que a gente tem que analisar isso. Ó, aqui poderia ser, por exemplo, esse primeiro pontinho aqui, ó, tá? Observa que tem a confluência das pistas aqui. Eu tenho um primeiro pontinho aqui que também está visível aqui. Então, vou posicionar nesse ponto. Eu venho aqui e vou adicionar um novo ponto de controle. Vou colocar aqui, vou tentar colocar bem, de forma bem centralizada. E ele pede para mim, ó, adicionar as coordenadas que eu quero para aquele ponto. Se a gente estivesse fazendo com um mapa, em que eu tenho os valores das coordenadas no cruzamento da grade, eu poderia digitar aqui, que foi o que eu mencionei no final da aula de conceitos, da aula teórica, tá? Mas não é o caso. Então, eu vou escolher essa opção aqui, ó, From Map Canvas, porque aí significa que eu vou posicionar a partir da minha tela do QGIS principal. Então, vou aqui, e aí, ó, ele vem com esse cursor, e aí você posiciona aqui, tenta posicionar no mesmo local. Quando eu posicionei, ó, ele trouxe a coordenada da imagem Landsat 8 corrigida, minha referência. Dou um OK. E aí, ó, ele trouxe lá para mim. Essa linha da tabela, então, tem as informações de coordenada x e y da origem, que seria essa imagem aqui que eu estou corrigindo, e do destino, que é a imagem já corrigida, tá? Esses outros valores aqui de x, de y e resíduo vão ser preenchidos ao final do processo. Quando eu já tiver posicionado todos os pontos, eu vou pedir para ele fazer o ajuste, e aí a gente vai ter esses valores de erros e deslocamentos aqui, ó. Observa que ficou um pontinho vermelho, tá? Se eu posicionei sem querer no lugar errado, você pode apagar o ponto, se necessário, ou mover o ponto, né? Se de repente ficou mal posicionado, você quer melhorar o posicionamento, você pode mover esse ponto também, tá? Vou agora buscar um outro ponto, tá? Então, agora eu vou pegar o ponto que a gente utiliza muito, que é o ponto da rodoviária, ó. Esse é um círculo que aparece aqui, tá? Ó, em um pouquinho menos de zoom fica mais fácil de ver, tá? E eu vou ver como é que ele aparece na imagem aqui que eu estou corrigindo. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom também. Aqui, e tá aqui o meu ponto, certo? Então, vamos lá efetuar o posicionamento, tá, desse ponto nas duas imagens. Então, observa que o máximo de zoom às vezes não é bom, né? Então, vamos lá. Adicionar um ponto. Sempre coloco ele primeiro na tela do georreferenciador, tá? Então, vou colocar bem no meio aqui da minha... Ah lá, pronto. E From Map Canvas, vou colocar bem no meio aqui também. Ok. Beleza, já tenho 2 pontos posicionados. Vou buscar outros pontos, tá? Então, a gente colocou aqui no aeroporto, agora na rodoviária. A gente tem um outro cruzamento, ó, bem visível aqui, tá? Esse aqui é a BR, Avenida Brasília. A gente tem um outro cruzamento aqui bem visível. Vamos ver como é que esse cruzamento está aparecendo na tela do georreferenciador. Olha aqui, ó, esse cruzamento. Então, vou posicionar nesse ponto aqui também. Tenta colocar de uma forma bem exata. E depois vai lá na outra imagem e faz o mesmo. Ok, tenho 3 pontos. Lembra daquela história da distribuição dos pontos, né? Eles devem estar o melhor distribuídos possível na imagem,
tá? Então, ó, aqui eu tenho 3 pontos, mas eles estão na área bem central. Vou tentar, então, posicionar outros pontos um pouco mais distantes aqui para melhorar a distribuição geral desses pontos de controle, tá? Tela errada. Vamos lá, georreferenciador. Aqui a gente tem um ponto aqui, ó, em Jataizinho, né? Ó, a gente vai ter depois do Tibagi aqui, a gente tem Jataizinho. Então, vamos ver aqui nessa imagem a localização de Jataizinho e buscar um ponto ali, tá? Vou dar zoom na imagem aqui do QGIS também. E buscar um ponto, então, que fique visível em ambas as imagens. Tá? Acho que aqui a gente pode pegar, ó, um pontinho que está aqui no cruzamento aqui, ó, do perímetro urbano, tá? Então, vamos lá. Vou posicionar aqui. Tem uma estradinha aqui, ó. Tá? E no Map Canvas vou posicionar aqui também. Ok. Já temos 4 pontos. Vamos colocar 6, 7 ou 8 pontos. Vamos ver o que a gente consegue aí, tá? Bom, então já espacializei um pouquinho mais aqui a distribuição dos meus pontos, né? Tem um pouquinho mais distante. Vamos ver aqui na outra borda da imagem. A gente só precisa tomar cuidado em relação até onde as imagens vão. Se eu consigo ver a mesma área nas duas, nem às vezes isso não é verdadeiro, tá? Às vezes o recorte está diferente. Bom, vamos ver aqui. Ó, a gente tem aqui a confluência, ó, a confluência que eu vejo aqui nessa imagem, eu não vejo na imagem. Ah, não, vejo sim, é só arrastar. Ok. Então, ó, eu vou colocar nessa confluência aqui de estradas, ó, tá? Então, vamos lá, vou posicionar aqui. Na tela principal também consigo ver essa regiãozinha, tá? Vou observar aqui novamente, para não errar. Na verdade, tem duas, né? Ó, tem duas confluências. Eu vou colocar nessa aqui mais do meio. Olha como são imagens de datas diferentes, né? Então, como é uma área agrícola, tá aproveitando aqui para mostrar isso para vocês. Nessa imagem do Landsat 5, aqui é toda essa área rosada, é uma área de solo exposto. E aqui não, aqui tá tudo verde, porque aqui a cultura tá crescida. Aqui provavelmente estava em crescimento, a gente vê um pouquinho de verde esparso aqui, mas predomina o rosa, né? Então, o ciclo da cultura, né, as diferenças do ciclo da cultura aí visíveis nas duas imagens, tá? Então, vou posicionar aqui, tentar colocar bem no meio. E na tela principal, vou dar um pouquinho de zoom aqui. E tentar colocar bem no meio também. Ok. Vamos ver mais algum ponto que a gente possa colocar. Já comecei a distribuir melhor meus pontos. O ideal é se a gente conseguisse alguma área de estrada aqui, ó. Nas regiões, vou tentar achar nesse canto da imagem se tem alguma estrada. Nem sempre é fácil de achar isso, tá, gente? Principalmente porque, pelo que eu já acabei de mencionar, as diferenças aí, às vezes você acha que é estrada e não é, a divisão da cultura, tá? Então, vou ver aqui nessa bordinha, ó, se eu consigo visualizar esse trechinho aqui na outra imagem. Então, ó, é mais ou menos por aqui, né? Ó, mesmo trechinho de rio aqui nessa área. Tá aqui nessa área. Vamos dar um pouquinho de zoom aqui para ver o que a gente consegue ver. Que ponto homólogo a gente poderia definir aqui? Um cruzamento mesmo de estrada, será que a gente tem alguma coisinha?
Eu acho que a gente poderia tentar trabalhar com essa... Vou trazer um pouquinho para cá, para visualizar as duas. Aqui, ó, com essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Porque é esse ponto que eu tô vendo aqui e esse ponto que eu tô vendo aqui. Tá? Então, vamos lá fazer esse posicionamento. Eu vou adicionar aqui um novo ponto. Eu vou colocar nessa região. E na outra tela eu vou colocar aqui também. Aqui. Tenho lá 6 pontos, vamos tentar posicionar mais 2. Ó, aqui desse lado tem um até melhor, agora que eu vi. Vamos colocar um segundo ponto aqui então nesse pedacinho, ó. Então, ó, tem um rio, tem uma lagoinha aqui no meio, parece, né? Então, eu vou posicionar aqui no mesmo... Opa, cancelar. Traz aqui. Ó, tá vendo aqui esse trechinho, tem uma estrada aqui que cruza, tenho aqui a mesma área, ó. Então, vamos lá, posicionar aqui. Primeiro no georreferenciador sempre, colocar bem no cruzamento. E na outra tela, bem no cruzamento. Ok. Tenho já 7 pontos, vamos colocar um último ponto, vamos ver se a gente consegue colocar um ponto lá em cima agora. Tá? Vamos ver até onde vão as bordas superiores da imagem, às vezes, como eu disse, elas não coincidem. Acho que aqui está bem próximo. Ó, pelo desenho ali do rio, né? Ó, sempre me oriento aqui, nesse caso eu sempre me oriento pelo rio. Tá, ó, então, aqui eu tenho a mesma região. Então, vamos ver que a gente consegue lá na borda superior da imagem, se tem algum trechinho de estrada ali, que a gente consiga ver. Ó, talvez esse trecho aqui pode ser uma boa ideia. Tá? Então, deixa eu ver onde que eu tô na imagem aqui, trabalhar com um pouquinho de zoom para se localizar, né? Então, aqui, ó, tá mais ou menos alinhado com o ponto lá da BR, só que bem lá para cima. Então, vamos encontrar esse mesmo ponto aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. Alinhado com o ponto da BR. Então, seria mais ou menos aqui. Opa. Vamos lá. Aqui, esses cruzamentos. Vamos ver o que a gente consegue ver de semelhante nas duas imagens. Ó, tá aqui, ó. Eu consigo ver a mesma área, assim. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Isso. Olha só, essa estrada aqui. Essa estrada aqui. Tá? Então, vou tentar colocar um cruzamento aqui. Vamos lá. Bem no cruzamento. From Map Canvas. Bem no cruzamento. Ok. Tenho lá todos os pontos, tá? Então, terminei o processo. Agora eu terminei o processo de posicionar os pontos de controle nesse momento. Agora sim eu vou, digamos, pedir para o sistema resolver, né? Então, cada linha dessa tabela vai ser uma equação, o conjunto disso aqui tudo é um sistema de equações. Vou pedir para ele resolver o sistema, que é efetivamente fazer o georreferenciamento aqui, ó. Clico no play. Ele vai pedir para eu especificar o tipo de transformação, tá? Qual é o tipo de transformação? Polinômio de grau 1. Observa que aparecem outras opções, tá? Vamos colocar polinômio de grau 1, é o mais comum. Ó, método de reamostragem, que a gente viu lá no conceito teórico, vizinho mais próximo. E a projeção eu vou colocar a do projeto aqui, tá? Mesmo, tá? Esse projeto está em WGS UTM, eu vou deixar assim mesmo, tá? O resultado de saída, ó, ele vai gerar aqui com um nome de arquivo
Eu vou tirar esse não corrigido. Vou colocar apenas modified vídeo, só para eu saber, tá? Não precisa de compressão. Vou pedir para salvar os pontos de controle. É muito importante salvar, tá? Resolução de saída eu não preciso porque é a mesma, não preciso modificar nada, tá? Esses mapinhas aqui ele gera, mas não tem muita informação. Bom, vou até pedir aqui para gerar, vamos ver nessa versão se modificou um pouco. Nas versões anteriores não valia muito a pena, tá? Não trazia tanta informação extra que contribuísse com a análise. Mas vamos salvar aqui só para ver. Então, o relatório. Tá? Então, eu vou chamar aqui de... Aqui, na verdade, é o relatório mapa. E vou copiar aqui para baixo. E aqui é só relatório. Tá? Relatório... Opa, inverteu aqui. Relatório mapa na primeira. Que aqui é o mapa. Tá? E relatório. Carregar no QGIS quando terminado. Ok. Ah lá. Aí tá a mágica. Então, o que a gente vai avaliar? Primeiro, esse erro médio aqui, ó. Esse erro médio é muito importante. A unidade desse erro médio é em pixels, tá? Então, por exemplo, se essas imagens têm 30 metros de resolução espacial, né? Tudo Landsat, tudo 30 metros. Se esse erro médio dá 1, significa que o posicionamento final, tá? De erro é 1 pixel, ou seja, 30 metros. Tá? Lembra que o desvio inicial dessa imagem era mais de 1 quilômetro. O que a gente normalmente procura? Em imagens em que aparece área urbana, porque aí fica mais fácil de posicionar os pontos de controle, a gente procura deixar esse erro abaixo de 1. Tá? Se não houver área urbana, digamos que você está trabalhando lá com o meio da região amazônica, tá? Nem tem muita estrada, muito menos área urbana, né? É só rio e mata em grande parte, às vezes área desmatada, mas enfim, não são alvos artificiais. Então, esse erro pode subir um pouquinho para 2, tá? Mas o ideal é que ele fique sempre abaixo de 1. Se ele der um erro extremamente alto, tá? Passar de 5, passar de 10, às vezes dá 1000 e tal, significa que você posicionou pontos em locais errados mesmo. Às vezes você viu um alvo num lugar e aí colocou no lugar errado na outra imagem, tá? Observa que aqui a gente vai ter o resíduo por pixel, tá? Então eu consigo ver, por exemplo, que o pior ponto posicionado aqui foi o meu segundo ponto. E aí eu consigo, inclusive, pedir para desabilitar esse ponto. Ó. Olha o que vai acontecer. Na hora que eu desabilito esse ponto, ele vai refazer todos os cálculos, vai diminuir o meu erro médio, ou seja, o meu registro ficou melhor, veio para 0,47, abaixo de meio, então abaixo de 15 metros, né? E, sem considerar esse ponto, os resíduos dos demais pontos também abaixaram. Então, vale a pena, às vezes, colocar mais pontos para a gente poder brincar um pouquinho, eliminar pontos mal posicionados aqui, tá? Então, vou tirar um outro segundo ponto, só para vocês verem. Eu vou tirar esse 0,68 aqui, ó. Meu erro baixou ainda mais, veio para 0,33, tá? Então, significa que eu melhorei ainda mais o meu posicionamento. É lógico que eu não posso tirar todos os pontos e ficar com 2, né? No mínimo, eu tenho que ficar com 3 para ser possível resolver o sistema de equações, tá? Mas é legal colocar um número razoável. Já teve casos que a gente posicionou 10, 12 pontos e foi retirando para até chegar a um ajuste adequado, tá? Então, apliquei, né, modifiquei aqui, vou dar um play novamente, tá? Olha lá, ele apareceu uma barrinha lá, ó. O raster foi georreferenciado com sucesso. E se eu for na tela principal, tem aqui, ó, o meu resultado, tá? Então, eu tinha o não corrigido e agora eu tenho corrigido. Só vou modificar aqui a composição colorida, colocar 543, tá? Pedir para aplicar e ok, tá? Às vezes pode ser necessário você adequar um pouquinho
a questão radiométrica. Observa que inicialmente a imagem parece que está um pouquinho mais clara, né? Então você pode brincar um pouquinho aqui com as opções da radiometria, né? Por exemplo, eu vou diminuir aqui ao invés de roll raster, vou colocar só a tela atual, né? Ó, já melhorou, já ficou com um aspecto semelhante ao que a gente tinha antes, tá? Então, só comparando, ó. Landsat 8 é a nossa referência. A gente viu que é a imagem que estava corretamente posicionada. Landsat 5. Ó, agora eu vou mostrar o Landsat 5 não corrigido. A gente tinha um desvio bem visível, né? E agora, Landsat 5, a modificada do vídeo, que é a corrigida. Olha só. Eu não tenho, né? Vou dar um zoom aqui na pista do aeroporto para ficar mais fácil de ver, ó. Olha só. Praticamente não tem deslocamento. É lógico que quando a gente sobrepõe uma imagem à outra, a gente vai ter muita diferença, como tem muita área agrícola aqui, a gente vai ter muita diferença no que se refere à vegetação, né? Às vezes uma área grande aqui que está verde, que está plantada numa data, na outra data está com solo exposto aqui, porque deve ter sido recém-colhida ou recém-plantada mesmo, tá? Mas a questão do posicionamento eu resolvi, certo? Fica um pouquinho, né, porque tem um certo resíduo, mas é bem menos, né, bem menos, se comparado, olha só como muda a posição do aeroporto aqui de uma imagem para outra, tá certo? Pessoal, então essa é a ideia do registro, tá? Lembrando que ela pode ser aplicada também para fazer georreferenciamento de mapas, tá? Então é isso, a gente finaliza a nossa prática aqui, tá? E bons estudos, espero que vocês tenham aprendido esse tópico. Até mais!